congregação tão abençoada, que é o nosso João 23. Aqui foi onde o Senhor, pela misericórdia de Deus, fez eu crescer espiritualmente. Foi neste ambiente, foi neste local, em círculo de oração, na época da irmã Dina Pinto, da irmã Ione, né? E glória a Deus, estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, podemos abrir aí no livro de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler somente 2 versículos para a nossa meditação e ver o que é que Deus tem para falar conosco nesta noite. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Glória a Deus. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, pois batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Glória a Deus. E o que bate abre-se-lhe-á. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Noite de oração, noite de clamor, noite de busca. E nesta noite nós não poderíamos deixar de falar sobre oração. Oração foi o que Jesus fez para com Deus. Sempre Jesus orava. Mesmo ele sendo Deus, ele orava. Mesmo ele sendo Deus, ele clamava ao Senhor. Ele é o nosso exemplo. Assim como ele deixou para nós este exemplo, também devemos seguir este exemplo. De orar, de conversar com Deus, de clamar a Deus, de orar a Deus, de levantar as nossas vozes até o Senhor, porque o Senhor, Ele está com os corações, com ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Por isso que Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Se você tem algo para pedir, peça a Deus, porque ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Se nós pedirmos ao Senhor, Ele irá nos dar, mas Ele vai nos dar de acordo com a sua vontade, porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas não é da vontade do Senhor, e muitas vezes o Senhor não entrega aquilo que a gente pede. Muitas vezes o Senhor não entrega aquilo que a gente conversa, clama a Ele, pede a Ele. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que aquilo que estamos pedindo realmente vai ser bom para nós. Se aquilo vai ser edificante para nós. O Senhor, Ele conhece. Muitas vezes Ele não responde a nossa oração. Por quê? Porque o que nós pedimos não está de acordo com a vontade dEle, e não vai ser bom para a gente, não vai ser bom para nós. Mas também tem momentos que o Senhor fica em silêncio. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, e Ele sabe o momento certo, a hora certa de entregar a nossa bênção. Como também tem momentos que nós aqui oramos agora neste momento, e Ele dá aquilo que a gente pede. Por quê? Porque tudo é a vontade de Deus. Nós não sabemos o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, mas o que é que Ele pede, que a gente venha pedir, venha clamar, venha buscar ao Senhor, buscar a Deus em espírito e em verdade. Clamar a Deus, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que você nem
Nós nem imaginamos o que o Senhor tem para nos dar, tem para fazer em nossas vidas. Mas Ele quer uma coisa, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o nosso pedido. Ele quer ouvir a nossa petição. Jesus, por Ele não falava com o Senhor, porque Ele era Deus. Mas Ele sempre falava com o Senhor. Sempre conversava com Deus. Sempre conversava com o Pai. Muitas vezes Ele saía, ficava isolado para conversar com o Pai. E nós também temos que ter esse momento de conversa com Deus. A Bíblia fala que se a gente quiser orar, a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e fale com o Senhor em secreto. Mas tem momentos que nós clamamos em voz alta, é verdade. Não é errado clamar, falar alto, conversar com o Senhor. Também não é errado você falar em voz baixa, em mente e pensamento. Mas uma coisa é certa, temos que clamar, temos que pedir ao Senhor, pedir, orar, glória a Deus, pois a oração não é o último recurso para as emergências. Porque muitas vezes a gente vai orar ao Senhor quando a gente está em desespero, quando a gente está passando uma luta difícil, quando a gente está passando uma necessidade. Mas nós temos que orar, conversar com o Senhor, seja na bonança, seja na escassez, seja na alegria, seja na tristeza, seja na tribulação, seja na angústia. Nós temos que clamar ao Senhor, não só na hora da necessidade. Claro, nós somos falhos, nós erramos, muitas vezes nós estamos desesperados e corremos para os pés do Senhor. É verdade, temos que correr para os pés do Senhor. Mas quando recebermos a bênção, não esquecer de agradecer, não esquecer de falar com o Senhor e dizer: meu Deus, muito obrigado por esta bênção, e continuar conversando. Temos nossas famílias, temos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nós não conversamos com eles, sentamos muitas vezes ali numa cadeira, no sofá e começamos a conversar. Também temos que ter este privilégio, esse momento de conversar com o Senhor, na cabeceira da cama, no sofá, na cadeira, até mesmo dirigindo um carro, pilotando uma moto. Converse com Deus. Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Glória a Deus, Ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós orarmos, Ele vai responder a nossa oração de acordo com a sua necessidade. Glória a Deus. O Senhor muitas vezes dá aquilo que nós pedimos. Devido a gente tanto insistir, às vezes não é da vontade dele, mas você quer? Pois eu vou lhe dar. Mas muitas vezes lá na frente a gente se decepciona, a gente viu que aquilo não era a vontade do Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele vê a nossa peleja, Ele vê a nossa petição, que Ele dá, mas não é da vontade do Senhor. Por isso que a gente tem que saber pedir ao Senhor. Pedir aquilo que venha, glória a Deus, pedir ao Senhor aquilo que venha para o nosso benefício, para a nossa vontade, para aquilo que venha nos alegrar e alegrar o coração do Senhor. Glória a Deus, esta é a oração que o Senhor quer, é a petição. Buscai, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Se nós buscarmos ao Senhor, com certeza nós iremos encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós estamos aqui porque nós necessitamos de oração e buscamos ao Senhor. Nós somos carentes, nós precisamos de Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos carentes, nós precisamos de Jesus. Porque se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Nós estaremos na nossa casa, no conforto do nosso lar, mas nós renunciamos para estar aqui, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, conversando com o Senhor, louvando ao Senhor, e o Senhor se alegra disso. O Senhor se alegra que a gente o busque, que busque a Ele realmente em espírito e em verdade, mas não buscar só no momento que a gente está num aperreio, buscar a Ele só no momento que a gente está passando uma dificuldade, uma tristeza. Não, Ele quer que a gente busque
todos os dias. Por isso que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Quando ele diz orai sem cessar, é orar sempre, conversar com ele sempre, buscar a ele sempre, conversar com ele sempre. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós desejamos, ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir, ele quer nos ouvir. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso que a oração não é o último, glória a Deus, recurso para emergência. Não é o último recurso. Não. Recebemos a bênção, acabou. Não vamos mais fazer nada. Não é nada disso. É buscar. É estar buscando. É estar orando. É estar conversando com o Pai. Jesus, ele se afastava. Jesus ficou ali isolado e começou a falar com o Pai. E teve orações que o Senhor, Jesus, até disse: meu Deus, na hora da cruz, na hora do sofrimento, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali ele estava conversando com o Senhor, mas ele sempre disse: meu Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. É um exemplo de oração. Pedimos este algo, mas vemos dizer: Senhor, eu peço isso, mas se não for da tua vontade, se não for, Senhor, para mim, algo bom, que o Senhor tire do meu coração, que o Senhor tire esse meu desejo, que o Senhor tire essa minha petição, porque eu não quero fazer algo, Senhor, que não venha a te agradar, mas eu quero fazer algo que venha, Senhor, a te agradar, de acordo com a tua vontade, pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se fizermos a vontade do Senhor, nós teremos coisas boas, nós seremos felizes, nós seremos alegres, nós estaremos bem na presença do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade, porque se nós formos fazer a nossa vontade, com certeza nós iremos desagradar a Deus. Mas fazer a vontade do Senhor, busca Ele, deleita-te no Senhor, se alegra no Senhor, tenha prazer no Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Se alegra, entra na presença do Senhor, glória a Deus, busca o Senhor, medita na palavra, canta hinos de louvores ao Senhor, conversa com Ele, nas caladas da noite, nas caladas da madrugada, pela manhã, antes de dormir, no almoço, antes da refeição, no almoço, na janta, conversa com Deus, fala com Deus, agradece a Deus por estarmos aqui, agradece a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra de Deus que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ninguém aqui passa necessidade, ninguém aqui passa fome. Por quê? Porque o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos ajuda, Ele usa de alguém, Ele usa de alguma pessoa para abençoar o seu filho, para abençoar o seu servo. O Senhor, Ele não abandona aquele a quem Ele ama, pois Ele nos ama, meus irmãos. Isso é maravilhoso, que nós temos alguém que cuida de nós. Pode todo mundo nos esquecer, mas o Senhor não nos esquece. Pode todo mundo nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Por quê? Porque Ele está conosco. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Quer bênção do Senhor? Bata, persevere, busque, que Ele vai abrir a porta. Ele não vai só abrir a porta, muitas vezes Ele vai escancarar a porta e derrama um bênção sem medida sobre nossas vidas, que a gente fica boquiaberta, a gente fica admirado com as maravilhas que o Senhor faz conosco. Muitas são as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Como eu digo,
as bênçãos, ela corre atrás do crente. Não é o crente que tem que correr atrás das bênçãos, é as bênçãos que tem que correr atrás do crente. A gente só tem que fazer simplesmente o quê? Adorar a Deus, buscar ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso conosco. Deus é glorioso, Deus é tremendo. Às vezes eu não tenho nem palavra para falar desse Deus maravilhoso, porque nenhum de nós aqui merecíamos estar aqui. Nenhum de nós merecíamos esse tão grande amor que o Senhor deu para nós. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Glória a Deus, Ele fazer isso conosco. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque aquele que pede, recebe. Quer receber? Tem que pedir. Como é que você vai receber sem pedir? A gente, quando criança, jovem, a gente quer algo, mas se você não pedir os seus pais, como é que ele vai te dar alguma coisa? Como é que você vai receber algo se você não pede o seu pai, a sua mãe? Então assim é com Deus. Se você quer receber algo da parte de Deus, tem que pedir. Mesmo Ele sabendo o que nós precisamos e necessitamos, mas nós temos que pedir para receber. Quer receber vitória? Pede a Deus. Quer receber bênçãos? Pede a Deus. Pedir, olha, é tão provável que Ele insiste. Quando Ele diz, pedir, pedir. Ele não quer que você peça só uma vez, Ele está pedindo para você pedir 2 vezes. Ou seja, é duplicado, é pedir, é perseverar. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Pede uma vez, pede 2 vezes, e o Senhor vai te dar. Glória a Deus, porque Ele conhece os nossos corações, e Ele realiza o desejo do nosso coração. Ele não quer algo de ruim para nós, Ele só quer o melhor. Ele só tem coisas boas para nos entregar. Muitas vezes a gente quer algo que não é da vontade dEle, mas o Senhor tem algo muito melhor para nos dar. É só ficar na brecha, é só ficar na dispensação do Senhor, é só buscar ao Senhor. É só clamar, é pedir. E o Senhor nos deu um exemplo de oração, que não é nada mais, nada menos do que o Pai Nosso. Ali é um exemplo de oração para nós. O Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Olha aí, Jesus falando com o Pai. Pai Nosso que estás no céu. Ele está lá. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, Ele clamando, Ele exaltando, Ele adorando ao Senhor. Primeiramente Ele não pediu, Ele começou a adorar, a exaltar. Temos que primeiramente exaltar, glorificar o nome do Senhor. Não somente pedir não, mas adorar, agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que Tu me deste. E começar a glorificar. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és Deus acima de tudo, Tu é tudo em minha vida, Tu é tudo em nossas vidas. Começar a glorificar ao Senhor, começar a adorar ao Senhor. A petição é esta, é adorar, é exaltar, é glorificar o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus, como o Senhor é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, Ele está conosco. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O que busca, encontra. Se você quer encontrar algo, busque. Busque a Deus. Clame a Deus. Busque ao Senhor. Como eu falei, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto nós pudermos achar o Senhor Jesus, vamos buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocar a Ele enquanto Ele está aqui próximo de nós. Enquanto Ele está aqui, vai ter momentos que não iremos mais ter esse momento aqui maravilhoso de comunhão. Por quê? Porque não vai ser mais aqui, vai ser lá na glória. Mas quem fica aqui vai querer ter este momento, mas não vai mais conseguir. Por quê? Porque a igreja já está com o Senhor na glória. Então temos que aproveitar este momento, porque quando nós estivermos lá,
Não precisamos mais buscar a Ele, porque já estamos próximos dEle. Vai ser só glória, vai ser só aleluia, vai ser só maravilha, vai ser só cântico, vai ser só louvor, vai ser só coisas grandiosas. Glória a Deus. Santo, santo, santo ao Senhor. Santo é Ele, nós estaremos com Ele lá, louvando a Ele, próximo dEle, com Ele. Como Deus é maravilhoso. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Por isso que Ele diz, glória a Deus, o que busca, encontra. Glória a Deus. E o que bate, abre-se-lhe-á. Batei. Como ele diz, batei uma vez, batei duas vezes, que ele vai abrir. Temos que ser, meus irmãos, perseverantes. Temos que perseverar. Temos que perseverar. Então, perseverar e até o fim, que nós seremos salvos e ganharemos a coroa da vida. É perseverança, é perseverar, é buscar. Glória a Deus, é estar todos os dias perseverando. Não cansar, não se cansar de buscar ao Senhor. Não se cansar, o Senhor não cansa. Nós também não devemos cansar de buscar ao Senhor. Temos que estar buscando a Ele todos os dias. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida terrena, enquanto nós estivermos aqui nesta vida física, nós temos que estar buscando ao Senhor, sem cansar, sem cessar. Glória a Deus, porque no Senhor a gente não cansa. No Senhor a gente faz o quê? Faz é descansar. No Senhor é que a gente descansa. No Senhor é que a gente encontra o verdadeiro amparo. É no Senhor que a gente encontra a verdadeira proteção. Glória a Deus. Então Ele pede que a gente não venha se cansar, mas que venha estar buscando a Ele. Temos que estar sempre com as nossas vidas pautadas no altar. Temos que estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Nós temos que sempre estar buscando a face do Senhor. A gente tem que sempre estar, glória a Deus, na casa do Senhor, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O próprio salmista se alegrava quando ele dizia, vamos à casa do Senhor, vamos se alegrar. Esquecer todos os problemas, deixar lá fora e entrar aqui e começar a louvar, a glorificar, a adorar e a exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a igreja é lugar de oração. A igreja não é lugar para desabafar, a igreja não é lugar para falar mal de ninguém, a igreja não é lugar para criticar ninguém, a igreja não é para ver o que o irmão ou a irmã está fazendo, mas aqui dentro da igreja é para estar olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e não reparar a vida alheia. Se é que a gente tem que reparar, é reparar ao Senhor, é olhar para o Senhor. Se a gente quer falar de alguém, falar com o Senhor, falar do Senhor, falar das suas maravilhas. Glória a Deus, porque o lugar aqui é santo, como ele fala. Então nós temos que estar aqui glorificando a Deus, exaltando, glorificando o seu santo nome. Glória a Deus. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Os seus ouvidos estão atentos para ouvir a oração do justo. Aquele que clama, ele escuta. Agora, como se a gente não clama, se a gente não pede, como é que ele vai escutar? Ele conhece, ele sabe o que nós estamos precisando. Mas se nós não clamarmos, se nós não pedimos, ele não vai ouvir e nem vai entregar a bênção. Tem bênçãos que demora? Tem bênçãos que vem rápido? Tem, mas Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe o momento certo, a hora certa de entregar a bênção. Eu penei, eu sofri, eu passei uma luta difícil, mas durou 5 anos para eu receber a bênção. Mas em momento algum eu desisti da bênção. Mas em momento algum eu deixei de lado. Muitos chegaram para mim, para com isso, esquece, deixa para lá. Para com isso, não, mas eu quero esta bênção, porque eu creio que essa bênção é minha, e o Senhor vai me dar. Eu não sei quando, mas Ele vai me dar. E no momento certo, o Senhor abençoou. Durou 5 anos, demorou, mas a bênção veio.
E quando a bênção vem, meus irmãos, você fica de boca aberta, que é uma coisa tão maravilhosa, que você fica, meu Deus, não era desse jeito, mas se o Senhor me deu desse jeito, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando o Senhor dá a bênção vem por completa, a bênção é maior, porque nós pensamos só aqui, neste momento aqui, mas muitas vezes a bênção que nós pedimos aqui é muito maior, porque o Senhor conhece além dos nossos pensamentos, o Senhor conhece além dos nossos limites. O Senhor conhece daqui a 1 ano, 2 anos, 1 minuto, 1 segundo, 10 anos, 20 anos, Ele conhece o nosso futuro. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Por isso eu digo, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor. O segredo é esse, é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor, é conversar ao Senhor. Eu sei que tem irmãos que se escandalizam e dizem, não, eu não gosto que a pessoa ore deitado, eu não gosto que a pessoa ore sentado. Meu irmão, o Senhor, Ele não quer saber se você está em pé, se você está sentado, se você está de joelho. Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor. Se não tem, como é que você não tem necessidade, não tem condições de se ajoelhar, então o Senhor não vai receber a tua oração, porque você não está ajoelhado, porque você não está prostrado, ali ajoelhado na presença do Senhor. O Senhor escuta a nossa oração, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece. Pois, meus irmãos, vamos perseverar em oração, vamos buscar ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore a Deus, busque ao Senhor, orai sem cessar, buscai ao Senhor, enquanto é a hora, enquanto é agora. Glória a Deus, porque eu sei que a bênção vem, mais cedo ou mais tarde, a bênção vem, mas é tudo no tempo do Senhor, e o Senhor está com a bênção guardada para cada um de nós. Só basta a gente buscar e clamar. Amém, meus irmãos? Pois que Deus abençoe a todos, e eu agradeço a riquíssima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.